pessoal, voltamos hoje agora para falar sobre os primeiros meses de vida do Arthur. Então, falamos um pouco sobre como foi o parto em si, e agora vamos falar sobre os primeiros meses de vida do Arthur. Bem, todo mundo sabe que há algumas coisas que são um pouco complicadas em alguns casos, mas que são mais difíceis de lidar nos primeiros meses. Como, por exemplo, o sono, alguns bebês têm cólicas, também a amamentação. Para algumas mães é muito difícil o processo de amamentar. E esses são, acho que 3 assuntos são bem relevantes. Então a gente vai falar um pouquinho. O Arthur, quando ele nasceu, ele logo de início já teve algumas dificuldades com relação à dificuldade de evacuar, né? Então, aquele primeiro cocôzinho, que é mais denso e tudo mais, ele já desde ali tinha bastante dificuldade, chorava bastante com desconforto, porque ele não conseguia liberar, né? Então, para ele já começou uma dificuldade ali. Ele era um bebê na maternidade que acordava bastante, como o esperado, né? Acordava, vinha pro peito, olhava muito em volta. Ele sempre foi um bebê muito curioso, posso dizer, talvez, porque ele estava sempre atento a tudo que estava ao redor dele. Então, desde logo cedo, ele ficava assim atento e observava muitas coisas, e ele gostava de estar com os olhos abertos, olhando o redor dele. Então, o sono sempre foi uma questão muito importante e muito difícil com ele, em especial, porque ele acordava diversas vezes para mamar, mamava e adormecia, mas essa frequência era muito difícil para mim no começo, e depois foi ficando um pouco mais difícil porque ele não conseguia adormecer com tanta facilidade por causa, penso eu, dessa grande curiosidade que ele tinha no mundo, né? Então ele não se deixava adormecer tão fácil. E a gente sempre teve o cuidado de fazer todas aquelas orientações que se fazem para que o bebê durma melhor e tudo. Então a gente sempre tentava manter um ambiente muito calmo, tranquilo, uma temperatura agradável. Ele tinha mais ou menos uma rotina, né? Porque, salvo as idealizações que a gente tem antes de ter o bebê, é muito difícil às vezes fazer essa rotina bem certinha com um bebê muito novinho. Depois vai ficando um pouco mais fácil, mas logo de início é muito mais complicado, porque eles não têm muito rotina, né? Mas as questões de necessidade dele mesmo. Então a gente foi fazendo tudo que era importante ser feito, a gente foi tentando fazer. No entanto, ele sempre teve essa dificuldade. É uma característica muito dele, né? Ele não gosta muito de perder tempo dormindo, ele gosta mesmo de estar observando as coisas, ele demora a adormecer e independe de a gente estar mantendo sempre essa rotina. Ele sempre foi bastante assim. Ele dorme, mas ele demora a entrar no sono. Então isso, às vezes, isso foi um dos fatores muito desgastantes pra gente nos primeiros meses, e às vezes até hoje é bastante desgastante, porque apesar dele hoje já saber adormecer sozinho, dormir sozinho, ele é muito resistente, ele quer estar acordado, ele tá caindo de sono, mas ele quer estar ali acordado. Então, demora um pouco mais. Essa é uma questão individual dele. Mas o sono é muito importante e é uma questão que tem que ser levada em consideração. Mas ele sempre acordou muitas vezes, tá? Hoje em dia acorda menos, mas no início acordava diversas vezes. Pronto, cólicas. Ele foi um bebê que teve bastante cólica, tinha episódios que eram de finais de semana, às vezes, ou enfim,
que eram muito difíceis de lidar e que nada passava. Enfim, a gente usou tudo que é recomendado aqui, que a pediatra recomendou, e mesmo assim não resolvia em muita coisa, né? Mas foi um período que foi bastante difícil e que a gente aprendeu a lidar com a situação. Tem que ter muita calma, muita tranquilidade, tentar fazer as manobras que são orientadas, como massagem. Tem alguns que tem umas bolsinhas quentes também, com sementes e uma coisa mais natural assim, que também é indicado. Entre probióticos, etc., que contribuem. Mas nada de fato resolveu as cólicas do Arthur nesse sentido, né? Então esse período foi um período difícil, marcado por cólicas e falta de sono. Então foi um período bastante complicado. A amamentação. Ele não teve grandes problemas com a amamentação, ele sempre mamou muito bem e ele pegou no peito certinho logo de início e isso foi muito favorável. No entanto, numa altura qualquer, eu não estava mais produzindo leite suficiente e ele não mamava mais. Ele deixou de mamar no peito, ele mamou num período só à noite. Ele mamava à noite, às vezes não, ele mamava à noite e de dia ele estava deixando de mamar. E eu percebia que eu não estava conseguindo sustentar ele, porque ele tinha um movimento de mamar, largar e gritava muito. E hoje pensando, talvez tenha sido um pouco de falta do sono, estresse com relação às cólicas, isso tudo pode ter influenciado a minha produção de leite, mas como a gente não pode voltar no tempo, tudo que eu pude fazer naquele momento eu fiz. Ele mamou até o momento que foi possível. Depois daquilo, enfim, eu não ia deixar meu filho com fome, então ele começou na fórmula. Logo também ele começou a se alimentar. Então, foi assim, foi essa a nossa história. Eu não desisti de amamentar, eu só não consegui amamentar o suficiente. E isso é uma coisa que ainda me marca um pouco. Mas, seguindo, pediatra. Como escolher um pediatra? No hospital que a gente fez o parto, que foi o parto, tem uma diversidade de pediatras. A gente tentou seguir com uma das pediatras que fez a avaliação dele no pós-parto, né, logo no pós-parto, mas no fim das contas a gente não conseguiu marcação com ela e marcamos com uma outra pediatra que havia vaga. Não foi indicação de ninguém, nem nada, mas a gente tem uma boa afinidade com essa pediatra e a gente gosta muito do trabalho dela. Vacinas é um assunto muito importante. Atualmente a gente deu todas as vacinas recomendadas aqui em Portugal. Num período que a gente foi para o Brasil, e depois eu vou fazer um relato sobre a nossa ida para o Brasil, que o Arthur estava com um pouco mais de 3 meses, né? E a gente depois, aos 4 meses, deu vacinas para ele lá no Brasil também. Mas isso eu vou fazer num vídeo extra para isso não ficar muito longo. A gente tem dado todas as vacinas dentro do Plano Nacional de Saúde aqui de Portugal e também as que são fora do plano, recomendadas pela pediatra, que no caso é meningite, é uma das meningites que não está dentro do plano, e também a de rotavírus, que aqui não está no plano. Então a gente deu essas duas que também estão fora do plano para ele. Tem dado, né? A última dose da de meningite ainda vai ser aos 15 meses. Então a gente tem feito isso. Bem, eu acho que os primeiros meses são meses de adaptação de conhecimento,
de aprendizagem, de muita aprendizagem com o bebê, porque é muito difícil assim você perceber ele logo de início, compreender o que está se passando. É um bebezinho muito pequenininho ainda, muito frágil, não é a palavra. Ele requer muita atenção e muitos cuidados, e que é importante estar bem próximo e estar ali tentando adaptar isso. Depois desses primeiros meses, julgo eu que aqui em casa as coisas ficaram um pouco mais fáceis por um lado e um pouco mais difíceis por outro. Mas isso é um constante aprendizado, né? Ter um filho é uma coisa que é indescritível e que a gente está aprendendo e descobrindo coisas novas junto com eles também a cada momento da vida. Então, para mim, em especial, a experiência dos primeiros meses foi uma experiência bastante difícil, e especial por estar longe da família e não ter esse apoio da família, que eu acho que é muito importante, sim, e que me fez muita falta, mas que, pronto, é uma coisa que a gente aprende a lidar e tentar se adaptar ao que dá para fazer, né? Então é isso, os primeiros meses foram mais ou menos isso, tentei ser um pouco mais genérica possível, porque se eu for falar cada pormenor a gente não sai daqui, né? Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos ou pessoas que estão interessadas no assunto. E é isso, obrigada. Até logo, tchau, tchau.